Seja bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu as potências ocidentais sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia. As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país há apenas 2 semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. Também temos armas, teriam que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo que eles inventam neste momento, com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados para Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição do que no ano passado, quando tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia, depois de uma tentativa falha de tomar Kiev. Mas desde então, a contraofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontraram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos mais numerosos e melhor equipados. Em meados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram a cidade fortificada de Avdiivka, na frente oriental da guerra, e a ofensiva no setor continua. Durante a semana, a Rússia afirmou que se a França enviar soldados para lutar na Ucrânia, a guerra vai se tornar um conflito inevitável com a OTAN. Isso porque o presidente francês Emmanuel Macron disse que não descarta essa ideia. Enquanto isso, a OTAN vai se ampliando. O parlamento da Hungria aprovou a entrada da Suécia na aliança. Agora são 32 países. A negociação se arrastou por 18 meses. O ingresso da Suécia na OTAN, na organização, mexe com as forças do Mar Báltico, já que agora a OTAN assume o controle quase que total da região, que é estratégica para a Rússia e assume uma rota importante do comércio marítimo. Isso rompe ainda com uma posição histórica de neutralidade da Suécia, que decidiu se alinhar militarmente logo depois da invasão russa à Ucrânia. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o Congresso americano chegue a um acordo para liberar um novo pacote bilionário de ajuda à Ucrânia. O democrata também descartou a possibilidade de enviar soldados para combater no leste europeu. Os republicanos condicionam a aprovação da nova rodada de auxílio no valor de 60 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de reais, à adoção de medidas mais duras para combater a migração irregular na fronteira com o México. Biden se reuniu com parlamentares de alto escalão na Casa Branca, dentre eles o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, um aliado de Donald Trump, que se opõe a novos aportes financeiros para Kiev. Penso que a necessidade da Ucrânia é urgente e acho que as consequências da falta de ação são nefastas. Estive conversando com alguns parceiros do G7 e eles também estão muito preocupados. Johnson reafirmou após o encontro com Biden que a prioridade continua sendo combater a migração irregular na fronteira com o México. Mesmo com os pedidos por mais ajuda à Ucrânia, Biden descartou enviar tropas ao país do leste europeu, nem mesmo para treinamentos. A ideia partiu do presidente francês Emmanuel Macron e também foi rejeitada por outros aliados de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que seu país está ficando sem munições e precisa desesperadamente de mais ajuda para combater a Rússia. Mais de 2 anos após o início da invasão russa à Ucrânia, milhares de soldados morreram no conflito e Moscou busca mais combatentes ao redor do mundo. O Kremlin está recrutando indianos para se unirem ao exército russo na guerra, mas familiares relatam que eles foram contratados para funções que não envolviam combate e depois de serem mandados para a linha de frente, não tiveram mais notícias de onde eles estão. Familiares de um agricultor, um trabalhador de uma empresa de alimentos e um desempregado licenciado buscam desesperadamente por notícias. Eles estão entre os perfis dos cidadãos indianos contratados por Moscou.
com a ajuda de uma rede de recrutamento para se juntarem ao exército russo que está combatendo na Ucrânia. Desde então, não foram mais vistos. Familiares relatam que foram prometidas funções que não envolviam combate, mas eles foram treinados para usar fuzis antes de serem enviados para a Ucrânia. Eles fizeram um acordo sem saber, não têm nenhum conhecimento da língua russa, nem do que se passa lá. Os agentes pediram a assinatura e 3 pessoas assinaram esse acordo. Um contrato redigido em russo pelo Ministério da Defesa de Moscou refere-se a um serviço militar nas Forças Armadas da Federação Russa, com o requisito de participar de hostilidades e servir o povo russo sem limites. A Índia é um aliado de longa data da Rússia, que não condenou a invasão da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores do país confirmou que cidadãos indianos assinaram contratos para trabalhar como apoio no exército russo, mas várias famílias de recrutados afirmam terem sido enganadas e culpam as autoridades do país. A agência France Press entrevistou cidadãos indianos recrutados e todos relataram que souberam dos empregos como assistentes do exército através das redes sociais, com um salário de cerca de $1.200 por mês. Nenhum deles tinha experiência militar. Os vídeos foram postados por um recrutador que fala sobre um emprego como assistente do exército. Em pouco tempo, ele recebeu uma avalanche de solicitações da Índia, onde a economia está crescendo, mas o desemprego vive uma alta histórica. Nem Rússia nem Ucrânia divulgaram quantos estrangeiros estão combatendo em seus exércitos ou quantos estão detidos como prisioneiros de guerra. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, uma das piores tragédias ocorridas durante a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas ocorreu na quinta-feira, quando dezenas de palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos durante uma operação de distribuição de alimentos. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. Os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente, informou o presidente americano Joe Biden. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda. O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão, que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. O presidente americano Joe Biden, que está envolvido em negociações para o fim da guerra em Gaza, anunciou que um possível cessar-fogo para a libertação de reféns pode ser acordado. Negociações para uma nova trégua se intensificaram há 2 semanas do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã. Enquanto estava em uma sorveteria na cidade de Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que espera que haja um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas até a próxima segunda-feira, dia 4. Informações divulgadas sinalizam que o Hamas recuou em algumas exigências nas negociações para a libertação de reféns. Fala-se em um acordo que poderia parar os combates e, então, começar a libertação. Primeiro, um grupo de reféns israelenses. A expectativa é que esse acordo leve múltiplas fases, iniciando uma trégua que duraria até 6 semanas. De acordo com as últimas declarações do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, a questão mais delicada envolve o Catar e o Egito com o Hamas. Isso porque eles que devem concordar em libertar os reféns. Após as declarações do presidente americano Joe Biden, Israel e Hamas indicam que não há acordo iminente de cessar fogo em Gaza.
E olha só, agora vamos falar sobre a corrida pela Casa Branca. O atual presidente americano Joe Biden e o opositor Donald Trump venceram as eleições primárias presidenciais de Michigan. O democrata Joe Biden garantiu a vitória em meio a protestos por conta do apoio à guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. Já o republicano Donald Trump venceu novamente a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley. Esta foi a última disputa antes da super terça, dia 5 de março, quando 14 estados americanos vão escolher seus candidatos. E o presidente americano Joe Biden foi submetido a exames de rotina que comprovaram que o mandatário de 81 anos está apto para cumprir suas funções. Em ano de eleição, o check-up geral também funciona para afastar qualquer provocação em meio à disputa. A saúde de Biden, o presidente em exercício com mais idade da história dos Estados Unidos, se tornou uma questão chave nessas eleições. O esperado exame no Hospital Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, foi realizado poucas semanas depois de um procurador especial descrever o chefe da Casa Branca em um relatório como um idoso com memória ruim. O médico do presidente disse que se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro, compreendendo o nível granular desses temas. Biden é acometido por uma série de problemas físicos menores, como rigidez ao caminhar devido ao desgaste de sua coluna vertebral, mas não houve mudanças significativas nisso em relação ao ano passado, segundo o informe. O próprio Biden, que deve ter uma possível revanche nas eleições contra Donald Trump, de 77 anos, brincou dizendo que a única preocupação era que os médicos achassem que ele parecesse jovem demais. Mesmo sob o risco de serem detidos, uma multidão de pessoas se reuniu na última sexta-feira para prestar homenagem e se despedir de Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no Ártico aos 47 anos. O funeral e enterro do principal opositor do presidente Vladimir Putin ocorreu 2 semanas após o anúncio da sua morte e de sucessivas denúncias de sua mãe e sua equipe sobre a dificuldade para reaver seu corpo. O caixão com o corpo do opositor russo chegou ao sul de Moscou, embalado por gritos, revolta e muitos aplausos. Participaram da cerimônia os embaixadores da França e Alemanha, além de alguns dos últimos políticos russos independentes libertados. E mudando de assunto, olha só, o Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos afirmou em um relatório que foram detectados altos níveis de emissões por incêndio na América do Sul. O fenômeno está gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há 2 décadas na atmosfera. O Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos afirmou em um relatório que os incêndios florestais na América do Sul, especialmente em Brasil, Bolívia e Venezuela, estão gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há 2 décadas na atmosfera. O comunicado alerta que a temporada de incêndios tropicais do continente está se aproximando do ponto máximo. O texto revela que foi observada uma alta intensidade de incêndios florestais e emissões na floresta amazônica, especialmente no estado brasileiro de Roraima, o que resultou nas maiores emissões de carbono registradas para fevereiro desde 2003. Durante fevereiro, as emissões estimadas para Brasil e Venezuela foram respectivamente de 4,1 e 5,2 megatoneladas de carbono. As previsões da entidade mostram que o transporte de fumaça está cobrindo uma grande área da região e causando um aumento da poluição do ar em áreas povoadas. O estado americano do Texas também enfrenta um dos maiores incêndios florestais de sua história. As chamas já consumiram mais de 420 mil hectares da vegetação. Vários incêndios florestais castigam o estado americano do Texas. Autoridades informaram que cerca de 420 mil hectares foram devastados pelo fogo até o momento. Somente o maior dos focos de incêndio queimou mais de 340 mil hectares e foi controlado em apenas 3% de sua extensão. De acordo com dados oficiais, este é o segundo maior incêndio florestal registrado no Texas desde 1988. O corpo de uma idosa de 83 anos foi encontrado na cidade de Stinnett, próximo ao maior dos focos ativos. 20 imóveis também foram destruídos pelas chamas.
O governador do Texas, Greg Abbott, declarou desastre natural em 60 condados e desbloqueou recursos para combater os incêndios. Especialistas das Nações Unidas publicaram um relatório que denuncia o aumento das violações de direitos humanos na Nicarágua. O relatório do Grupo de Direitos Humanos sobre a Nicarágua afirma que o governo de Daniel Ortega comete abusos e crimes para eliminar todas as vozes críticas e dissuadir a longo prazo qualquer nova organização e iniciativa de mobilização social. O texto alerta que a situação piorou no último ano devido à consolidação e centralização de todos os poderes e instituições do Estado, especialmente o judiciário, nas mãos de Ortega e da vice-presidente e esposa, Rosário Murillo. O grupo de especialistas é independente e foi criado em 2022 por mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU para investigar os abusos cometidos no país desde abril de 2018, quando eclodiram protestos contra o governo. A repressão às manifestações deixou 355 mortos e centenas de opositores, empresários e jornalistas detidos. De acordo com o relatório, a perseguição também se estende para além das fronteiras da Nicarágua, devido aos efeitos da privação da nacionalidade, da falta de acesso à documentação oficial e apoio consular. Japão e Coreia do Sul registraram em 2023 os menores índices históricos em suas taxas de natalidade. Um desafio demográfico cada vez maior para os dois países asiáticos com populações em declínio. Na Coreia do Sul, a taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o final do seu período reprodutivo, caiu para 0,72 em 2023, 8% a menos do que em 2022, segundo os dados preliminares da Agência de Estatísticas da Coreia. A taxa está abaixo das 2,1 crianças necessárias para manter a população atual de 51 milhões de pessoas. No Japão, o número de nascimentos em 2023 caiu pelo 8º ano consecutivo. O número de mortes foi mais que o dobro dos nascimentos, o que levou a uma queda da população de mais de 800 mil pessoas. Além disso, os casamentos no país registraram em 2023 o menor nível desde 1933. A quarta maior economia do mundo enfrenta desafios como a falta de mão de obra e a necessidade de prestar serviços de saúde para os 10% de sua população com mais de 80 anos. Na Coreia do Sul, o governo investiu bilhões de dólares para promover a natalidade entre a população, como subsídios monetários, serviços de creches e apoio para tratamentos de fertilidade. Mas a taxa de natalidade continua em queda. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.